Fala, estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal que está revolucionando o estudo de milhares de estudantes. Hoje em dia, o acesso a bons materiais está muito mais fácil por causa da internet. Então, independente de onde você mora, você pode ter acesso aos melhores materiais, aos melhores professores, porque hoje nós temos muitos cursos online. Mas será que, mesmo tendo acesso aos melhores materiais e professores, você está conseguindo ter um alto desempenho nos estudos? A maioria dos estudantes não. Por quê? Porque mesmo tendo acesso a um bom material, ele não sabe usar aquele material da forma correta. E como os cursos também não te ensinam a usar o material deles da forma correta, eu estou aqui e vou te ensinar a ter um alto desempenho utilizando vários tipos de materiais. Então é por isso que eu vou criar a partir de hoje uma série de 4 vídeos onde eu vou trabalhar os principais cursos que nós temos hoje no Brasil para concursos, que são Gran Cursos Online, o Estratégia Concursos, o AlphaCon e o CERS. E mesmo que você não tenha acesso a um desses 4 cursos, você vai aprender muito com esses vídeos, porque o teu curso possivelmente vai ter um formato parecido com um desses 4. Então, fique comigo nesse vídeo, porque nós vamos, a partir de agora, extrair o máximo possível do material de estudos que você tem. E antes de começar, eu quero te perguntar se você já baixou e leu o meu e-book, Os Segredos da Mente Aprovada. Se você ainda não fez isso, clique no link que está na descrição desse vídeo, baixe e comece a lê-lo agora mesmo. E também a utilizar a planilha de gerenciamento de estudos completa que eu disponibilizo para você. Com esses 2 materiais e com os vídeos que você tem aqui nesse canal, o teu estudo com certeza vai para outro nível. Então, vamos para o vídeo de hoje, onde eu vou te ensinar a como estudar da forma correta e com alto desempenho o Gran Cursos Online. Vamos juntos! Antes de começar a te ensinar a estudar da forma correta aqui utilizando o Gran Cursos Online, vale lembrar que eu não tenho nenhuma vinculação com nenhum curso, sempre fiz questão de não ter essa vinculação, justamente para poder te dar uma informação, te dar uma orientação isenta, beleza? Separei esses 4 que eu vou fazer por uma questão de serem os maiores, os mais utilizados. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo Gran Cursos, analisando as 2 opções de cursos que eles têm, né? Que é essa opção aqui, que eles oferecem com a assinatura ilimitada, que você tem acesso a tudo que eles têm, né? Todos os cursos, e os cursos avulsos, que eu vou chamar, que são essas opções aqui. Por exemplo, quando eu cliquei lá em TRF4, ele me mostrou essas 2 opções, beleza? E aí uma dúvida que muito estudante tem é, Alessandro, qual que vale mais a pena? Claro que se você avaliar a questão do custo-benefício, né, a questão da assinatura, ela é muito mais vantajosa. Hoje, praticamente, quase todos os cursos online oferecem essa opção de você fazer uma assinatura ilimitada que você tem acesso a todo o conteúdo. A questão mais importante é você adquirir esse formato de assinatura, mas sempre o que? Mantendo o foco. O mais importante é isso aqui. Porque tem estudante que ele, vou pegar a assinatura ilimitada, aí uma hora ele está estudando para um concurso de área administrativa, outra hora ele está estudando para um concurso de carreira policial, e aí ele acha que com a assinatura ilimitada vai facilitar. Não, não adianta. Entendeu? Não adianta você ter muito conteúdo e não saber estudar. Isso é uma coisa que eu sempre reforço com vocês. Então, qual que é a vantagem? Que, por exemplo, se o teu foco é para analista judiciário, área judiciária, você vai poder estudar para os TRFs, você vai poder estudar para os TREs, você vai poder estudar para os TJs, sai um concurso, por exemplo, do STJ também, MPU e por aí vai. Então, todos esses concursos, eles possuem matérias, né, que têm um núcleo comum de matérias, mas eles também possuem matérias que são diferentes uma da outra. A exemplo aqui que a gente pode pegar do regimento interno, cada um vai ter que ter o seu próprio regimento interno, né? O TRE vai ter aí o direito eleitoral, que nos outros não tem. O
TRF cobra o tributário e assim por diante. Então, geralmente, quando você muda de um concurso para outro, você tem ali 2 a 3 matérias em média diferentes, mesmo mantendo o mesmo foco. Então, a vantagem da assinatura é exatamente essa, né? Que você muda de um concurso para o outro e não precisa ficar adquirindo matérias avulsas nem mudando de material. Mas se você vai estudar, por exemplo, para os concursos de carreiras policiais, então você vai estudar ali para o cargo de agente, né? Ou na verdade que eu gosto de falar de analista, o cargo analista, porque não só o agente, você pode estudar para agente, você pode estudar para escrivão, você pode estudar, alguns chamam de investigador, então todos eles seguem a mesma linha, menos o delegado. Então você pode estudar para Polícia Civil, você pode estudar para PM, você pode estudar para a PF, você pode estudar para a PRF. Então todos eles têm um núcleo comum de matérias, mas também tem matérias que são específicas de cada órgão. Então se você mudar de um para o outro, agora você vai fazer a Polícia Civil DF, beleza, mas daqui a pouco, ano que vem, você vai fazer PRF, então já tem legislação de trânsito a mais. Então você não tem que ficar comprando toda hora, essa é a vantagem. Mas o mais importante é isso aqui, ó, é você adquirir esse tipo de serviço sempre mantendo o foco, beleza? Bom, essa é a primeira orientação importante para você estudar da forma correta. Agora vamos acessar a área do aluno. Eu não vou trabalhar todas as funcionalidades, o meu intuito aqui é te ensinar a estudar o conteúdo da forma correta, tá bom? Então vou abrir aqui, ó. É interessante que eles colocam aqui um pós-edital, no caso aqui o concurso TRF, quando eu estou gravando esse vídeo, acabou de sair o edital, então eles sempre lançam, assim, uma coisa que praticamente todos os cursos fazem. Então quem comprou a versão anterior tem acesso à versão nova também, quem comprou o pré-edital geralmente tem acesso ao pós-edital. Então vamos pegar aqui, então você tem aqui, ele já abriu numa aula, né? Ele sempre abre na última aula, e vamos aos recursos que você tem disponível. Bom, primeiramente as matérias, né, ficam aqui embaixo, você tem acesso a todas as matérias, beleza? Que vai cair ali para o cargo, no caso aqui é o TRF Analista Administrativo. E a primeira coisa que eu quero te orientar é o seguinte, você tem tipos de materiais diferentes. O primeiro tipo de material diferente que eles trabalham é que eles oferecem 2 tipos, as videoaulas, deixa eu selecionar aqui, ó, essas videoaulas que eles oferecem, tá bom? E tem aqui as aulas em PDF, beleza? Então, esses PDFs aqui é como se fosse um material do Estratégia, entendeu? É muito parecido, tem esse mesmo intuito, é um material em formato de aula, né, em onde o professor vai conversando com você e eles também têm, além de conteúdo, tem exercícios. E ao final do vídeo eu vou te dar uma dica interessante aqui. O que você tem que sacar aqui é o seguinte, a primeira regra, nunca se estuda os 2 materiais ao mesmo tempo. Essa é uma regra para qualquer curso que você fizer. Quando eu digo 2 materiais, é o material de conteúdo mesmo forte, porque aqui nós temos um material de conteúdo, videoaula, e um material de conteúdo PDF. Então você nunca vai, vou assistir todas as videoaulas de organização da administração pública e depois eu vou ler os PDFs de organização da administração pública. Não, você nunca vai fazer isso. Você sempre vai fazer um ciclo diferente para cada tipo de material. Então, se o material em PDF é um material para quem precisa ter ali ou mais conhecimento, já tem um conhecimento na matéria, tá bom? Ou tem, vou colocar aqui, mais habilidade de estudo, beleza? Então essa é a diferença. A aula sempre é um material mais didático. Então é o mais didático possível é a aula. Então ele é recomendável para quem está, vou até dividir aqui, ó. A aula é para quem está iniciando. Então se você está iniciando, vai estudar a matéria ali pela primeira vez, vai fazer o ciclo 1 da matéria. Quando eu falo ciclo 1 é a primeira vez que você vai estudar a matéria, você vai utilizar a videoaula, você não vai para o PDF. Se você está nessa situação, você começa estudando ali, assiste todo o curso, por exemplo, de Direito Administrativo em videoaulas,
E se você sentir que precisa de um reforço, aí você pode fazer um ciclo 2 com o PDF. Como eu vou te ensinar aqui também, a videoaula você vai fazer anotações, e essa é uma vantagem muito boa da aula, e nos PDFs você sempre vai utilizar fazendo a leitura e a marcação. Não vale a pena você, por exemplo, pegar o PDF e fazer resumo, tá bom? Porque você já vai ter os resumos aqui das aulas com as anotações que o professor vai te passar. Então siga essa orientação que é muito importante. Outro ponto é o seguinte, vamos aos tipos de materiais que eles oferecem. Então toda aula você vai ter aqui a degravação da aula, o slide, né, a audioaula, anotações, tá bom? E você também pode baixar a aula, no caso deles, oferecem para assistir depois. Uma dúvida que os estudantes têm, principalmente entre esses dois aqui, ó. Qual que é a diferença entre a degravação e o slide? Eu vou te mostrar qual que é essa diferença. Bom, deixa eu desabilitar minha marcação aqui. Pronto, deixa eu baixar aqui a degravação. Então perceba que a degravação é basicamente um resumo da aula, tá bom? Então, aqui está rabiscado, é porque eu já rabisquei, tá bom? Então, você tem aqui, ó, organização da administração pública. Então, ele vai trazer o conceito de órgão público, tem uns campos aqui para as anotações. Esse material do Gran Curso é muito bom. Então, o que você pode fazer? Você pode, sempre antes de começar a assistir a aula, você baixar a degravação e essa degravação já vai ser o teu material de apoio. Ó, beleza? Você já vai utilizar esse material. Então você pode imprimir esse material, imprimir ali 2 páginas, né, por folha para poder economizar. Os materiais são pequenos, por exemplo, essa aula aqui ela tem, deixa eu ver, 3 páginas. Então, geralmente é 2, 3, 4 páginas no máximo por aula, que é muito legal. Então, você já utiliza esse material e vai juntando ele, né, agrupando os materiais, por exemplo, de organização da administração pública. Vai ficar muito legal. Depois eu vou falar sobre essa questão dos tópicos. Inclusive, tem uma aula onde eu te ensino a como imprimir os PDFs para economizar. Vou colocar aqui para você. Bom, então você utiliza esse material, porque enquanto o professor ali ele vai explicando, você vai, por exemplo, já fazendo as suas anotações, igual eu já tinha rabiscado aqui, beleza? Então ele cita administração direta, às vezes ele faz alguma observação. Então você pode ir acompanhando a aula com este material. Uma coisa que eu sempre falo, deixa o verso da página, nunca escreva no verso da página. Você pode utilizar às vezes 2 ou 4 páginas impressas numa folha, mas não escreva no verso, porque às vezes você quer fazer uma anotação complementar e você tem o verso para poder utilizar. Então esse material vai ser o material que você vai acompanhar as videoaulas com esse material. É muito legal, que vai ser depois o teu material de revisão. Então esse material de degravação é o material principal para você acompanhar. O slide é o slide da aula. Aqui, ó. Por exemplo, essa é a aula que o professor colocou, então ele deixou, por exemplo, um slide em branco, escreveu. Então tem professor que gosta de fazer muitas anotações, no caso desse aqui, e já fica uma espécie de resumo para você. Tá bom? É óbvio que esse resumo aqui tem muita lógica para ele, só vai ter lógica depois que você assistiu a aula também. Então, os slides eles têm o mínimo do conceito e mais uma organização dos tópicos para o professor saber o que ele vai trabalhar. Tá bom? Então, esses slides é exatamente o material que ele utiliza ali enquanto ele está te dando a aula. Nesse caso aqui, o professor já até forneceu o material pós-aula, que é onde ele já rabiscou o material, que é muito interessante. Então, esse material aqui é o resumo do resumo do resumo. O interessante realmente é você acompanhar a aula utilizando a degravação, como eu te ensinei. Ok? O próximo aqui é a audioaula. Você nunca estuda diretamente pela audioaula, tá bom? O que você vai fazer? A audioaula você vai utilizar para fazer, você pode utilizar para fazer a revisão. Então, depois que você já assistiu a aula, porque a aula tem muitos recursos visuais, como você viu aqui, o professor, nesse caso aqui o Vandré, ele faz todos os esqueminhas ali que é legal. Então, se você só estiver ouvindo isso aqui, você vai ficar meio perdido. Então, o ideal é que você utilize a audioaula para poder fazer uma revisão. Vai caminhar na esteira, vai caminhar no parque, tá? Vai no transporte.
leve isso aqui que é fácil para você ir fazendo a revisão, que é até legal, que enquanto ele vai falando, você vai lembrando mentalmente, e você também pode ter, depois que você salva aqui as degravações, você pode salvar isso aqui no teu celular, você pode salvar isso aqui, né, no teu tablet, que você pode acompanhar, ouvir a videoaula acompanhando por esse material de degravação ou simplesmente pelo slide, que é muito legal. Então você pode sempre fazer essas duas coisas, beleza? Acompanhar a audioaula, mas sempre fazendo uma revisão. As anotações é esse campo que ele deixa aqui do lado, que você pode anotar aqui, né, escrevendo, digitando, salvar, e depois você pode baixar o que você anotou. Eu, como utilizo esse material aqui para acompanhamento da aula, lembre-se, a da gravação, esse material aqui é ouro, entendeu? É ouro, você não precisa fazer resumo, eu vou reforçar isso aqui mais uma vez, você não precisa fazer resumo se você acompanhar a aula com material de gravação e fazendo as anotações que o professor sugere. Então você acaba nem utilizando esse campo aqui de anotações, estou falando eu, tá bom? Outro recurso que você pode utilizar é a aceleração de vídeo, que é um recurso que você pode utilizar. Agora é o seguinte, vamos parar com essa pressa, com essa afobação, entendeu? Se você não tem nenhum conhecimento da matéria, trabalhe na velocidade normal. Agora, se você já tem uma habilidade de estudar, às vezes você está vendo a matéria pela segunda ou terceira vez, mais como uma revisão, você pode, né, ouvir ali no 2x ou o 1x,5, né, ou 1,5, aumentando a velocidade, você tem essa opção aqui. O mais importante é você tomar a decisão não preocupado em aumentar a quantidade de conteúdo que você vai estudar em menos tempo. Okay? Se aumentar a velocidade prejudicar a tua aprendizagem, você nunca aumenta a velocidade. E realmente tem professor que ele fala muito devagar, então a gente acaba aumentando, tem até as opções menores, né? 1,25, às vezes é legal, ok? O outro ponto do material é o seguinte, que você tem que ficar muito atento. Aqui nós temos a aula de Direito Administrativo. Então, dentro do Direito Administrativo, você tem os tópicos que vão ser trabalhados. E esses tópicos, por exemplo, você sempre que me acompanha, você já sabe, você vai estudar o conteúdo, eu vou colocar aqui, você estuda o tópico, e depois do tópico, o que você faz sempre? Questões. Então, essa é a sequência que você sempre vai utilizar. Então, perceba que quando você tem um material para videoaula, as aulas sempre são divididas em 30 minutos, já que não é para cansar, já é feito isso para não cansar o estudante. Então, você perceba que administração pública 2, administração pública 3, administração pública 4. Então, o tópico de administração pública tem 4 aulas. Então, você só vai resolver questões quando você fechar essas 4 aulas de administração pública. Aí depois você vai vir aqui para poderes. Poderes já tem 6 aulas de poderes, já é maior. Então, terminou todas as 6 aulas de poderes, é que você vai fazer questões e você pode seguir aquela regra que eu sempre passo também, de fazer 20 questões por tópico, que já é suficiente para o primeiro ciclo. Então, você sempre vai fazer assim, você nunca vai terminar uma aula e fazer questões. Não, você vai terminar o tópico, tá bom? Então, atos administrativos, um tópico maior, na verdade é o maior tópico dentro do direito administrativo. Então, você vai assistir todas essas aulas para depois fazer questões. Combinado? Outro ponto interessante é que o Gran Curso hoje está oferecendo questões. Eu não sei se eles fundiram o que foi com rota dos concursos ou compraram rota, mas essa opção aqui de questões, ele direciona lá para o rota dos concursos, que é um banco de questões que tem comentários também. Não sei como é que está hoje, antigamente, eu digo uns 3 anos atrás, nem todas as questões eram comentadas, mas ele já oferece, que você pode selecionar, por exemplo, a matéria, da matéria para o tópico da disciplina também. Beleza? Igual o Q concursos, por exemplo, ou o TEC concursos, então você tem essa opção aqui. Outro ponto que eu quero trabalhar aqui contigo é o seguinte, é você aprender a definir uma meta de estudos. Então, deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Pronto. Como é que você sempre vai definir uma meta de estudos? E isso aqui
é fundamental. Você não começa a estudar uma matéria sem definir uma meta de estudos, e definir meta de estudos com videoaula é muito fácil. Eu vou dar um exemplo, tem até uma aula que eu ensino você só definir metas, vou colocar aqui em cima para você, mas vamos fazer aqui rapidinho. Você vai começar a estudar Direito Administrativo, você tem aqui então 65 aulas de Direito Administrativo, cada aula sempre vai ter em média ali meia hora, tá bom? Então, se você tem ali, deixa eu rabiscar aqui no cantinho, se você tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, meta. Se você tem 65 aulas de aproximadamente 30 minutos, você vai ter uma base, uma média ali de 32 horas. Só que aí o que você vai seguir uma regra? Vou colocar aqui, ó, 32 horas de estudo. Só que o que você vai seguir sempre uma regra que eu vou te passar. Cada hora aula equivale a 2 horas estudo, tá bom? Porque o que é esse estudo? Esse estudo é você assistir a videoaula, esse estudo é você fazer questões, esse estudo é você ainda fazer uma revisão. Então, esse estudo não é só assistir a aula. Por isso que eu sempre falo que a gente nunca vai assistir a aula, né? A gente sempre vai estudar a aula, que é assistir o vídeo ali, as questões e fazer a revisão. Então, por isso que você sempre dobra. Então, se você tem 65 aulas, você vai acabar gastando aqui 65 horas de estudo. E aí, como é que você faz? Se você tem 65 horas, deixa eu colocar aqui, horas de estudo, você tem, se você tiver 8 horas por semana para poder estudar, você vai precisar aí, 65 dividido por 8, você vai precisar aí aproximadamente 8 semanas. Então, esse é o teu deadline, tá bom? Essa é a tua meta. Minha meta é fechar todo o curso de Direito Administrativo em 8 semanas, tá bom? Então, isso é fundamental. É óbvio que isso aqui, por exemplo, o concurso TRF4 já saiu, 8 semanas já passou a prova, mas é óbvio que ninguém começa a estudar quando o edital sai. Isso é um erro, nem vou falar dessas coisas básicas aqui. Então, você tem esse deadline, que o que eu mais vejo são estudantes que compram cursos online, mas passam um ano inteiro, né, ele já perdeu a assinatura e não estudou. Então, por isso que é fundamental. Quer aprender mais a definir essas quantidades de matérias, inclusive, que você vai estudar na semana? Assista o vídeo Quantas Matérias Estudar na Semana, que eu vou colocar aqui também, beleza? Outra dica que eu quero te dar aqui é o seguinte, como que você vai assistir a estudar a aula, né? Não assistir. O professor ele sempre vai trabalhar, deixa eu pegar o slide. Então perceba que tem um aqui que é legal. Por exemplo, órgãos públicos. Então, o professor ele vai trabalhar de órgãos públicos, o conceito, depois ele vai trabalhar as características, que são 2 slides, depois ele vai trabalhar aqui a classificação. Então, você nunca assiste uma videoaula do início ao fim direto. E, primeira coisa, nunca assista uma videoaula do início ao fim direto. Sem parar. Eu vou te falar como. E segunda, você não fica anotando enquanto o professor está falando. Se o professor fala, você pare e presta atenção no que ele está falando. Então, se ele está explicando aqui o conceito de órgão público, espera ele terminar. Quando ele terminar de trabalhar aqui o conceito de órgão público e for começar a trabalhar as características, você pausa o vídeo e faça as tuas anotações. Então, você vai fazer as tuas anotações onde? Aqui nesse material de gravação. Tá bom? Marcando ali as palavras-chave, às vezes escrevendo alguma coisa que pode ser impresso ou no próprio computador. E aí, beleza. Então, o professor terminou, aí você vai dar um play novamente, aí ele vai começar a explicar aqui características. Então, quando ele terminar de explicar características, pausa, faça as anotações e depois volta. Depois vai aqui para a classificação. Então, você nunca assiste uma aula direto sem parar, tá bom? Sempre vai pausando e fazendo as anotações e nunca assista a aula e faça as anotações ao mesmo tempo, senão você não vai prestar atenção no que ele está falando. Ah, Alessandro, mas eu já sou acostumado a fazer as anotações enquanto o professor fala. Então você está fazendo errado. Mude, beleza? Isso é fundamental, ok? Bom, então é isso aí. Essas foram as dicas para você estudar da melhor forma o material aqui
do Gran Cursos, beleza? Com essas dicas você vai potencializar muito a utilização dessa plataforma. Tem excelentes professores aqui no Gran Cursos, é um dos materiais que eu sempre indico também para os meus alunos. Agora você sabe estudar da forma correta. Se você tem acesso a um outro material, mas que a base dele também são as videoaulas, você vai seguir essa mesma regra que eu te ensinei aqui para estudar os cursos do Gran Cursos Online, beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e também comente, tá bom? Como que você estudava antes esse tipo de material e o que você aprendeu com esse vídeo, beleza? E é claro, lembre-se de curtir o vídeo e também divulgue para as pessoas que você conhece. Vamos ajudar a disseminar essas informações e o canal cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e lembre-se de clicar ali no sininho para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Que a minha missão aqui é exatamente essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo vídeo.